Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós estamos na parte 2 do nosso vídeo de força de atrito e dinâmica do movimento circular. Essa parte aqui que estamos ensinando hoje, que estamos trabalhando, é referente ao capítulo 9 da frente 1 do nosso livro de física que estamos aqui desenvolvendo. Tá? Essa parte, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Se você simplesmente viu esse vídeo como recomendação ou algo do tipo, saiba que nós temos toda uma playlist de mecânica, não só de mecânica, mas temos também das outras frentes nesse canal. Então, se você está vendo esse vídeo como o primeiro vídeo, seja por recomendação ou achou agora para poder estudar, é interessante você voltar aos nossos vídeos antigos e dar uma revisada no conteúdo para você poder acompanhar a gente e conseguir ter um melhor desempenho, tá? Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica do movimento circular e um pouquinho da resistência dos fluidos que a gente vai trabalhar também, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre a força de atrito. O que seria a força de atrito? A gente falou que ela é uma força de oposição ao movimento, que faz a resistência do movimento, né? Não existe movimento no mundo real, né? Movimentação no mundo real, seja de qualquer objeto, sem a força de atrito. Então ela é uma força que acaba sendo presente em qualquer tipo de movimento que você faça, seja arrastar uma caixa, uma geladeira, levar você mesmo se movimentar, né? O fato da gente caminhar tem a presença da força de atrito, então ela é uma força interessante para a gente trabalhar, entender e ainda perceber que ela é uma força também presente nos vestibulares, porque há muitos exercícios relacionados a ela que a gente vai trabalhar nas próximas aulas que são relacionadas a exercícios, tá bom? Sem mais delongas, a gente vai trabalhar então com a parte da dinâmica do movimento circular. Pessoal, o movimento de um corpo numa trajetória curva, né? Numa trajetória que seja mais curva nesse caso. Lembra quando a gente trabalhou um pouco lá no movimento circular uniforme, onde a gente falou que a velocidade ela acaba se modificando pela presença da aceleração, a diferença na trajetória por conta da curva. Nós temos a velocidade tangencial, nós temos a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta. Temos todos esses termos que estão presentes no movimento circular uniforme e no movimento circular uniformemente variado. Eles estão presentes aqui também, porque estamos trabalhando novamente com a trajetória curva, né? Uma trajetória curvilínea. Então, se a gente pega o nosso exemplo aqui, que é uma pedra amarrada, um barbante, o planeta em torno do Sol, os elétrons que estão em movimento em torno dos átomos, nós temos aqui exemplos de trajetórias curvas onde há a presença da força, não só da força, da velocidade, da aceleração, que estão presentes nesse tipo de movimento. E lembrando que se há modificação da velocidade em algum tipo de corpo que esteja exercendo uma trajetória, que esteja desenvolvendo, né, uma trajetória diferenciada e a modificação da sua velocidade, com certeza há a presença de aceleração. E se há a presença da aceleração, há a presença de uma força. E a gente vai estudar o que seria essa força. Para primeiro momento, a gente vai falar em um exemplo aqui que seria uma trajetória curva normal e desenhar quais tipos de vetores que estão dentro dessa nossa trajetória curva. Pessoal, primeiro, né, antes de mais nada, a gente é sempre bom ter o nosso sistema, nosso eixo de coordenadas. Eu falei isso na parte da dinâmica, onde para todo exercício que envolver forças ou até mesmo vetores, é sempre bom você estipular um sistema, um eixo de coordenadas para o que vai ser positivo, o que vai ser negativo, né? Para caso você não tenha que se perder no seu exercício. Isso daí é muito importante para a resolução dele, porque quando você determina a orientação da trajetória dos vetores, seja para a direita positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo e para baixo negativo, isso vai influenciar no resultado final do seu exercício, porque é interessante você saber dessas orientações da trajetória, né? Esse sistema de orientação que você faz. Então, numa trajetória curvilínea, nós temos um objeto aqui que está sob a influência de uma velocidade tangencial. Sobre essa velocidade tangencial, ele tem uma aceleração. Lembra que essa aceleração, perceba que ela não está apontada para o centro da trajetória. Essa aceleração ela é composta por duas outras acelerações, né? A gente tem um ângulo aqui
E quais são essas acelerações que estão sendo decompostas aqui nesse caso? Nós temos a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Eu coloquei uma colinha aqui para a gente lembrar o que seria aceleração tangencial e o que seria aceleração centrípeta. Ó, a aceleração tangencial, ela está relacionada com a variação do módulo da velocidade. Ela é tangente à trajetória no instante considerado, com o mesmo sentido de v. Ou seja, ela tem o mesmo sentido da velocidade e ela está relacionada diretamente com a variação do módulo da velocidade. Ela que vai variar o módulo da velocidade. A aceleração centrípeta, que é essa daqui no caso, que é ela que aponta para o centro da trajetória, ela está relacionada com a variação da direção de v. E ela é perpendicular à trajetória no instante considerado. E ela tem um módulo, o módulo dela é v quadrado sobre r. O v quadrado é a velocidade, obviamente, e o r é o raio dessa trajetória que a gente está considerando. E pessoal, a partir disso daí, nós temos também se há a presença da aceleração, que eu falei para vocês, nós temos a presença de uma força resultante aqui nesse caso. E se nós também decompormos essa força resultante, que tem o mesmo sentido da trajetória da aceleração, lembra que quando a gente trabalhou de força, a força vai ter o mesmo sentido da aceleração, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Quando a gente decompõe, né, que a gente tem a nossa força resultante, que é o produto entre a massa e a aceleração, nós temos que entender que essa força também está decomposta em duas outras forças. Nós temos a força resultante tangencial e nós temos a força resultante centrípeta. Essa força resultante tangencial é relacionada à aceleração tangencial e a força resultante centrípeta é relacionada à força resultante à aceleração centrípeta. A partir disso, ó, a força resultante tangencial ela é responsável pelo módulo do vetor da velocidade, justamente da mesma forma que a aceleração tangencial trabalha, porque elas estão ligadas diretamente. Com respeito à força resultante centrípeta, ela é responsável pela mudança da direção do sentido do vetor da velocidade. Então, ela que vai mudar o vetor da velocidade de lugar, ela que vai mudar o sentido, ou vai fazer a curva na trajetória, no caso, né? Essa aceleração centrípeta você pode trocar pelo valor de v quadrado sobre r, que também seria o valor, né? Porque é o módulo dessa aceleração centrípeta, né? Então, não existe muito segredo em cima disso. A gente é uma abordagem mais direta em cima do movimento, que nós já vimos já no movimento circular uniforme, mas agora com a presença da dinâmica, onde nós vemos a presença das forças que estão realmente atuando para a modificação, né, desse movimento. Pessoal, outra parte que está aqui no nosso capítulo é a resistência dos fluidos. Quando a gente fala de fluido, você pode pensar em algo líquido, assim, algo que seja palpável, qualquer coisa do tipo, mas a gente pode pensar que o fluido é todo tipo de composto que escorre. E o ar, pode ser que você não entenda ou não consiga enxergar às vezes isso, né? Mas o ar ele é um tipo de fluido também, assim como os líquidos ou qualquer tipo de outro material que tenha a habilidade de escorrer, né? Que consiga escorrer, ele é um fluido. E toda essa questão do fluido, ele possui uma certa resistência, né? E essa resistência é como se fosse um atrito quando acontece a queda ou qualquer tipo de objeto que esteja em queda livre. Nós temos que entender que quando fazemos exercícios, nós muitas vezes desconsideramos a resistência do ar. Por que a gente desconsidera a resistência do ar? Porque se considerássemos a resistência do ar, teríamos que trabalhar com esse tipo de equacionamento aqui, onde nós teríamos que trabalhar com a força de oposição ao movimento, que seria essa força aqui, que ela é dada por F é igual a K vezes o V elevado a N, onde o K ela é uma constante que depende da densidade do fluido, da área e da superfície e da sua geometria. V é a velocidade do corpo e N é uma constante que depende do fluido e do corpo. Vai depender de onde o corpo está inserido, o fluido, que tipo de fluido que é, se é água, se é o ar ou outro tipo de material. Quando a gente tem a movimentação de um corpo, o movimento de um corpo no ar, ele é chamado de força de arrasto. A gente pode perceber aqui que ela é dada pelo D, do inglês drag. Então nós temos que D é meio de ρ vezes o S. Lembrando que esse P aqui não é P, tá pessoal? Ele é uma letra grega que é chamada de ρ, que ele é diretamente ligado à densidade. Então toda vez que você vê esse P aqui, lembre de ρ, que estamos falando de densidade, tá bom?
vezes o C de D, vezes V quadrado. Parece um equacionamento complicado, mas muitas vezes quando cai esse tipo de exercício, boa parte das constantes elas estão dadas para você, os valores eles estão dados. Então você só precisa fazer um equacionamento certo para conseguir resolver esse exercício. E claro, essa é a área de referência do corpo, né, de surface, e o CD é o coeficiente de arrasto que também é dado pelo exercício. Então, quando a gente tem um corpo que está caindo, nós temos as presenças de duas forças, né? Nós temos a força peso, que está fazendo, que está apontando para o centro, né, da trajetória, ou no caso da Terra. E nós temos, em relação em oposição à força peso, nós temos a força de arrasto, que é essa força de resistência do ar aqui que está causando essa diferença. Caso não tivéssemos resistência do ar, os paraquedas acabariam sendo não seriam muito úteis, né? Porque não teria força, não teria alguma resistência para eles fazerem, não teria mais superfície, uma área maior para eles fazerem mais força e assim diminuir a velocidade do movimento. Quando nós analisamos o gráfico em cima dessa trajetória, a gente pode observar dois tipos de gráfico. O primeiro é relacionado à aceleração durante essa trajetória, né? Então nós podemos perceber que no início do movimento, quando a velocidade é zero e a aceleração, no caso, ela é igual ao valor de g, com o passar do tempo a gente tem que a velocidade vai aumentando e a aceleração diminuindo, e até que a força de resistência ela vai se igualando ao peso. A partir desse momento, o corpo ele vai atingir uma velocidade que é chamada de velocidade limite e a aceleração será nula. Quando a gente trabalha aqui com a força de arrasto sendo igual à força-peso, a gente tem que esse K vezes a V quadrado aqui. Lembrando por que V quadrado? O N vai ser o 2 por conta de estarmos trabalhando com ar, que vai ser uma constante que depende do fluido do corpo, por isso que acaba sendo 2 aqui. Ó. Lembra aqui, ó, F igual a KVN, desculpa. Quando igualamos F igual a P, nós temos isso daqui, ó, KV quadrado igual a mg. Lembrando que isso daqui é a força-peso. Quando nós isolamos a velocidade limite, nós conseguimos esse equacionamento aqui, que vai ser raiz de mg sobre k. E aí, a partir desse momento, a gente consegue entender o que seria esse gráfico aqui. Ó. Quando o corpo atinge a velocidade limite, ele vai adquirir um movimento uniforme, ele vai adquirir um movimento constante, ou seja, porque não tem presença de aceleração, pessoal. Quando a velocidade é a limite, não há mais aceleração. O corpo ele vai atingir velocidade uniforme e vai permanecer até que ele encontre o solo ou alguma outra força impeça, modifique esse movimento. Né? Aí ele vai estar em inércia, tá bom? E a partir disso daí nós temos que, para essa força de arrasto, a unidade desse K ela é dada por quilograma por metro, tá bom? É mais ou menos isso daí, para a gente conseguir trabalhar, para a gente entender o que seria a importância dessas duas forças, né? É interessante porque muitas vezes a gente faz um exercício, a gente aprende o conceito e às vezes não questiona o porquê. Né? Por que a gente sempre trabalha com queda livres, as coisas, sem a resistência, sem a força de arrasto, sem essas coisas que a gente acaba notando aqui agora, né? Não por ser complexo ou algo do tipo, mas eles existem, o equacionamento dessas coisas existem e elas são consideradas para cálculos mais avançados. Senão, todo tipo de matemática relacionada também à aeronáutica ou coisas afim não seriam possíveis se eles não considerassem as forças de arrasto, a resistência do ar e todo tipo de atrito que possa ocorrer no movimento na parte aérea, no caso, né? Da mesma forma que os submarinos também têm que considerar a pressão, têm que considerar o fluido que eles estão inseridos, que seria a água, no caso. Então é interessante a gente entender como que essas equações elas estão dispostas e como que elas funcionam em cima desse movimento. Tá bom? Tanto no movimento de queda livre com a resistência do ar, quanto no movimento circular, onde nós temos a presença das forças que modificam a trajetória. Tá bom? Perfeito? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham feito as anotações. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu peço para que entrem em contato comigo ou com os outros professores, se sentirem mais à vontade.
Então, a gente está sempre disponível para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. As próximas aulas serão apenas de exercícios e depois desses exercícios nós iniciaremos o capítulo 10 desse nosso livro 3. Tá bom? Se você não tem o livro 3, entre em contato com a gente que a gente manda o livro para você e aí você pode acompanhar as aulas de maneira mais direta, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todos e abraço.